Bem, eu podia começar o vídeo e terminar com uma frase só. Cobertura de Champions é foda. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, trazendo detalhes diretamente de Istambul, porque eu sei que muita gente que me segue tem vontade de trabalhar com futebol, ou tem vontade de ser jornalista esportivo, ou simplesmente só é curioso mesmo e quer saber como é que funciona os bastidores de uma cobertura de final de Liga dos Campeões da Europa. No caso da TNT Sports, a gente começa tudo isso muito antes do dia da decisão. Então, por exemplo, para a decisão de Istambul, a gente chegou na terça-feira, a final sendo sábado. Saímos do Brasil na segunda, pousamos em Istambul na terça-feira. E já teve produção na própria terça. E aí, a partir de quarta, muito conteúdo digital, muito conteúdo para a TNT, muito conteúdo para a HBO Max. E aí a cobertura, ela acaba não te dando muita oportunidade de mergulhar na cidade, né? O André, por exemplo, o André Henning, ele gosta de passear ali na cidade para entender como é que está o clima, para pegar detalhes, porque tem algo em transmissão, principalmente para o narrador, mas isso vale para os repórteres e para nós comentaristas, que é informação em excesso. Tenha muita coisa debaixo do braço, porque aí a sensibilidade é que vai definir o horário de usar. E quando você tem essa experiência ali na rua, de sentir o clima, de conversar com torcedores, de perceber como é que cada cidade está recepcionando a decisão, você consegue ter ali ferramenta para, em determinado momento da transmissão, usar aquela informação. Então, o André, por exemplo, gosta de circular um pouco na cidade, mas não é sempre que dá e não é sempre que você consegue esse mergulho mais profundo ali, porque, num geral, a gente e o fuso horário quebra muito o nosso ritmo, porque, no caso de Istambul, a gente está 6 horas à frente do Brasil. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente está fazendo 6 horas para trás aí, o que torna tudo muito tarde aqui. Quando a gente está produzindo coisa que a gente quer que vá, por exemplo, ao ar 6 da tarde no Brasil, aqui, meia-noite. Se a gente quer, por exemplo, fazer uma entrada ao vivo em determinado programa, ou programar algo, porque entende que 7 da noite no horário do Brasil é o melhor momento, aqui, 1 da manhã. Então, tudo isso vai tornando a rotina um pouco desgastante e cansativa. A gente vai muito cedo para o estádio, desde a quarta-feira, e aí é um detalhe legal de saber, a UEFA chama o dia do jogo de Match Day, que é dia da partida. E aí, os dias anteriores à final, tem o Match Day -3, a quarta-feira, o Match Day -2, a quinta-feira, o Match Day -1, a sexta-feira, que é um dos dias mais importantes, com os treinos oficiais das equipes, né, os treinos abertos, com as coletivas de jogadores e treinadores, e é quando o estádio já está praticamente pronto para receber a final, já com várias limitações de acesso. Então, a credencial, que antes permitia que você entrasse em vários locais, no dia anterior ao jogo, no Match Day -1, ela já é uma credencial que precisa do número de acesso mais um adesivo específico para aquela região. Você precisa, às vezes, da credencial, mais o adesivo, mais o colete. Então, assim, não é todo mundo que vai ter acesso a tudo todo dia. A UEFA ela vai restringindo o acesso a setores do estádio dia após dia. Então, na quarta-feira é tudo muito livre, leve, solto, e aí a gente consegue circular o estádio inteiro, ver detalhes, gravar de qualquer canto. Na quinta-feira isso já é menos, e normalmente os artistas do show de abertura, eles ensaiam na quinta-feira. A exceção, e pela primeira vez, a Anitta começou na quarta-feira a ensaiar, né? E aí ela disse que foi um pedido da Pepsi e tudo, mas ela é muito profissional e mergulha muito nas coisas, então não sei até que ponto partiu dela também. E na sexta-feira já tem, de fato, várias restrições, você até percebe pela vestimenta dos oficiais da UEFA. Nos dias anteriores, eles estão mais relaxados ali, né, com a camisa oficial azulzinha e tal, da Adidas, uma calça mais de academia, também oficial da final,
Mas chega na sexta-feira, os caras já estão todos com o paletó da UEFA, e aí é paletó cinza e preto. São esses os oficiais, e você vê o crachá dos caras, a credencial já tem acesso a tudo. A credencial, que é dessa forma aqui, né? Assim, ó. E aí aqui, quanto mais números você tem aqui, mais acesso você tem livre, né? Os caras da UEFA, por exemplo, tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, tem tudo. A gente aqui tem, esse aqui é um dos acessos mais importantes, que é o que dá acesso a campo, por exemplo. Só que no dia do jogo você precisa ter esse número, mais um crachazinho, mais um adesivinho que você coloca aqui, ó. Dá para colocar aqui, entendeu? E aí você bota aqui, é um patchzinho, né? Às vezes cabe um aqui, tem um aqui, porque o número somado a isso te dá acesso a outras coisas que só o número não dá. Então aqui a gente tem acesso à tribuna, à área de imprensa, ao campo, às coletivas, a várias paradas. Todo mundo envolvido no estádio precisa ter essa credencial, é obrigatório. O que vai variar é se você é detentor de direitos, se você não é, se você é staff da UEFA, se você é staff dos clubes, se você está trabalhando na estrutura do estádio, se você está trabalhando, enfim, para prestadores de serviço do estádio. Então tem várias restrições, né? Até os seguranças precisam ter a credencial, e isso é puramente obrigatório. A estrutura do estádio ela é sempre muito boa, né? Elevadores, um Wi-Fi muito potente, uma sala de imprensa muito legal, que de fato te dá muito conforto ali para trabalhar, né? Água toda hora, tem às vezes umas comidinhas ali, e normalmente isso, a partir da quinta-feira, você começa a ver, né, pelo menos uns salgadinhos, uns frutinhas ali na sala de imprensa. Na sexta-feira a coisa fica mais robusta, e no dia do jogo, dependendo também da sua credencial, tem direito a um lunch, né, que eles chamam, que não é nem um almoço, nem um jantar, mas é uma comidinha ali um pouco mais encorpada, porque você fica muito tempo ali. Em média, a gente chegou no estádio ali por volta de meio-dia, 1 hora, e saía meia-noite, meia-noite e meia. Porque as gravações da noite para o Brasil acabavam que empurravam o dia para muito tarde aqui, né? Então, e outra, você precisava esperar, ou precisa esperar, os ensaios do show de abertura. E aí esses ensaios de som, de luz, de entrada da taça, de entrada dos clubes, nada disso pode ser filmado, então você não pode gravar nada no estádio nesse intervalo, nesse período. E normalmente isso acontece ali entre 9 e 11 da noite. Então você só pode gravar coisa depois das 11. O que faz com que o dia fique muito esticado. Mas é tudo muito legal, assim, circular dentro do estádio com, porra, mega estrelas, né? Aconteceu de eu encontrar o Gerrard, por exemplo, e aí bater foto com o Gerrard, de encontrar o Ferdinand, o Owen, pô, ficar muito próximo do Guardiola. E aí, putz, o Henry tá no estádio, aí você tá no mesmo hotel que o Zamorano. Ano passado em Paris, por exemplo, tava o Schmeichel, porque foi um dos grandes goleiros que eu vi jogar. O Zanetti trabalhou na final de 2022. Nessa, obviamente, não vai trabalhar, porque ele é um funcionário da Inter de Milão, então ele não vai comentar para ninguém. Fora a integração com a imprensa do mundo todo, né? Você vê como cada equipe trabalha. Aconteceu um fato curioso na sexta-feira, o Kevin De Bruyne veio dar entrevista do lado da gente, né? Cada emissora, ou pelo menos as que têm mais, ou são detentores de direitos mais robustos, assim, tem direito a uma posição no campo, um púlpito. E a TNT Esportes Brasil tem, a TNT Esportes México também tem, a BT, que é, acho que, quem mais gasta com Liga dos Campeões da Europa, que é do nosso grupo, inclusive, também, mas é da Inglaterra, vai virar TNT Esportes, inclusive, em breve. E do lado da gente estava a TV alemã. Aí veio o Kevin De Bruyne, que jogou na Alemanha, e ficou muito, muito perto. O cara da UEFA, que está sempre acompanhando os jogadores e treinadores e tal, ele avisou pro rapaz da Alemanha, ó, só pode fazer 4 perguntas. E o cara falou, não, eu estou satisfeito com 3. Aí eu olhei pro cara da UEFA aqui e falei, ó, já que vai sobrar uma, faz aqui pro Brasil. Falei brincando, o cara riu pra caramba, deu uma quebrada nele ali, mas eu também não quis insistir, porque é tudo muito protocolar, tudo muito correto, eu não ia causar um incidente que podia respingar, inclusive, na TNT. Mas é muito legal ver as diferentes culturas, como cada equipe trabalha, conversar com essa galera ali nos bastidores, a visão que cada um tá tendo do jogo, sabe assim? É muito enriquecedor do ponto de vista cultural, porque não é só sobre o jogo. Tem toda uma prévia ali de preparação. Quando você está no hotel, que é como eu estou neste momento,
Você usa ali o computador para estar sempre se atualizando, porque, de novo, uma cobertura de um jogo como o de hoje, ou deste sábado, não começa neste sábado, começa meses antes, acompanhando toda a Liga dos Campeões, acompanhando a Premier League, acompanhando o Campeonato Italiano, não perdendo muitos jogos desses times, porque se você perde o fio da meada, para reconectar é muito difícil. É como se fosse uma novela. Você perde 4, 5, 10 capítulos, pô, você fica perdidaço para colocar em dia, leva tempo e dá trabalho. Então, quando você está na cobertura, esses momentos mais tranquilos, até no estádio dá, às vezes, para ficar quietinho ali na sala de imprensa ou na tribuna, e se atualizar, estudar, pegar notícias ali, porque às vezes um negocinho que você perde pode fazer toda a diferença lá na frente, na hora do jogo, e a hora do jogo é tudo muito rápido, tudo é muito timing. Para mim, a sensibilidade é o mais importante, de ter todas as informações e saber o momento de usar. Isso aqui é uma pranchetinha que eu ganhei de um parceiro meu da UEFA, inclusive, muito legal a pranchetinha. Estou na expectativa ainda de ganhar um casaco. Ganhei um botãozinho da Champions fantástico. E aqui estão as anotações para o jogo, né? De um lado, o Manchester City, do outro, a Inter de Milão. E na hora, isso aqui serve como um porto seguro para você na transmissão. Muita coisa está aqui, mas é arriscado confiar na memória, porque às vezes a memória te falha, ela prega peças, você tem certeza de uma coisa, você vai olhar, não é bem assim. Então, você ter as anotações, o entendimento, é óbvio, eu fico com o computador aberto também, então tenho várias abas ali de situações que podem ser relevantes e importantes, lembrar uma escalação num jogo X, pô, quem foi decisivo nesse jogo aqui, que foi determinante para a mudança de padrão do City ou da Inter na temporada e tal. Então, tudo é ritmo, é entender que tem muitas vozes na transmissão, então, saber a hora certinho de entrar, com que informação entrar, mas é legal ir com muita coisa. O Vitor sempre fala sobre isso, Vitor Sérgio, peque pelo excesso, vá com coisa pra caramba, e mesmo sabendo que a maioria das coisas você não vai usar. Mas se precisar, você tem. Né? Se der um problema ali, o jogo foi interrompido, der um erro, aconteceu um problema, tem que segurar no ao vivo só com você, ou ir com o narrador e com os repórteres, tenha muita informação. E, de novo, é uma construção, né? O dia da final é o ponto de chegada de todo um processo para os times e para a gente que tá nas transmissões também. Eu sempre falo aqui, e de fato eu uso muito o SofaScore nas transmissões. Para mim é fundamental o uso do SofaScore na prévia e durante os jogos, para conseguir ter um mapeamento do que está acontecendo no jogo, para ver mapa de ação, posicionamento, os números do jogo, que vão me ajudar a entender o que o meu olho ali está vendo. Né? Os números às vezes vão traduzir ou confirmar ou questionar o que eu acho que está acontecendo ali. Não que os números sozinhos tenham toda a razão, mas eles me ajudam a interpretar o que eu estou vendo ali. E para essa final, se você tem as suas certezas ou os seus palpites e gosta de brincar, eu estou deixando o link tanto do SofaScore para você baixar, quanto de PagBet para você brincar na final, que tem N possibilidades, né? Tem muitos candidatos a herói, são times que têm defesas muito sólidas, com propostas totalmente diferentes. O City, dos 12 jogos da Champions, em 7 não tomou gol, e o time da Inter, dos 12 jogos que fez, em 8 não tomou gol. Os zagueiros estão muito bem dos dois lados, os goleiros estão muito bem dos dois lados. Lautaro e Haaland fazendo, cada um na sua proporção, temporadas maravilhosas. A chave do jogo está na pressão do meio-campo. Vamos ver se o City consegue sair da pressão que a Inter deve impor, porque isso faz parte chave da proposta do que o Inzaghi pensa. Então, o PagBet está aí para você brincar. Lembrando, o site de aposta não é renda extra, não é segundo trabalho, não é aposentadoria. Você não vai ficar milionário com o site de aposta. É pura e simplesmente um lugar para você se divertir, brincar e transformar, quem sabe, o seu conhecimento esportivo em algum ganho. Beleza? Diretamente de Istambul, um beijo para todo mundo. Agora é partir para a final, depois vai ter vídeo da decisão, de análise do que vai acontecer com o City, com o Inter, com o Guardiola, com o Haaland, com o Lautaro, com não sei mais quem. E o quanto eu puder, eu vou mostrando bastidores aí de uma viagem que depois da final vai ficar um pouco mais leve, porque aí chega a digníssima, e aí é curtir Istambul, viagenzinha para Atenas e depois conhecer a Capadócia, beleza? É nóis, tamo junto e um abraço.